Mas Elisa, assim, você tem milhares e milhares de seguidores, tanto no Instagram, tanto no TikTok, né, milhões na verdade, né, mas acredito que junto com esses seguidores também vem os haters, né, aqueles que criticam, que falam, coisas grosseiras ali. E eu sei que você está acostumado a apanhar na vida, mas como Uhum. que é estar todo dia recebendo esse tipo de mensagem? Como que fica o coração? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Só que eu tenho um grupo de administradores, que eles apagam algumas mensagens para que eu não perceba. Algumas mensagens eu consigo pegar pelo meio do caminho, mas não é fácil não. Não, e às vezes a gente fica triste, se entristece, mas a minha luta é muito maior, porque depois vem logo a seguir uma mensagem assim: "Elisa, olha, eu passei por um vídeo seu agora, menina, eu estava tão mal. Olha, mas você levantou meu autoestima com esse vídeo aqui". Aí você, opa, deu errado aqui, mas tá dando certo aqui. Então existe um equilíbrio. Na verdade, 99% dos meus seguidores, eles gostam de mim. É 1% que me odeia. Os que me odeia mesmo. Eles querem me matar. Eles querem me arruinar. Mas esse povo, eu não posso dar poder a eles. Porque, na verdade, quando eu respondo, eu estou dando poder, eu estou dando. Eu tô indo até. Olha só onde que eles conseguem fazer com a gente. Eles conseguem me levar para o universo deles, fazer que eu perca meu tempo e me leva até lá. Eu não posso permitir isso. Aí eu trabalho isso durante um período de mim, daqui a pouco eu esqueço. Não tem jeito, cara. Influencer é influencer. Tem gente que leva tudo pro coração. Eu não levo nada pro coração, tá? Tem negócio de coração meu. O negócio do livro. Eu sou muito de falar. Joguei pra fora, acabou. Mas eu preciso falar. Nem que eu leve um processinho. Mas meu negócio é falar. É isso aí. Gente, sempre vai haver. Sempre tem. Faz parte, né? Você não constrói só amigos. Né? No mundo real também. No mundo aqui. Na sociedade. A gente não constrói só amigos, gente. E eu vou te falar uma coisa muito importante, muito interessante. Você sabia que quem me fez crescer foram os meus inimigos? Não foram os que me amam no TikTok? Isso é muito sério. Não foram as pessoas que me amam que me elevaram no TikTok. Foram as pessoas que me criticavam. Porque toda vez que eu respondia uma crítica, o meu vídeo levava. E automaticamente pessoas se conectavam comigo. Então eu só ia pro For You quando eu estava respondendo alguma, alguma crítica machista ou alguma mulher que também é machista ou preconceituosa, porque eu fiz lipo. Na altura eu estava magra, né? Agora ninguém quer saber. Mas ela fez nariz, ela fez boca. Rola disso, a inveja? Ui, rola, rola e muito. O pessoal fala que fiz nariz, eu falo assim, gente, nunca fiz nariz. Então, existe essa bobagem. Aí ela só é assim porque ela fez lipo, ela só é assim porque ela fez isso e aquilo. Aí, às vezes, eu vou responder os haters, para você ter ideia, e eles me dão engajamento. Aí elevam o meu vídeo. Eu durmo com um X seguidores e acordo com mais um tanto, porque se pessoas não têm coragem de falar o que eu falo. A verdade é essa. Não tem coragem de falar o que eu falo, mas quer ouvir o que eu falo. Então levam eles até o vídeo. Você fala por eles, né? Exatamente, eu sou a voz. Eu sou a voz de quem não tem Ela se aquela. sente representada. Ou eu não tenho coragem de falar isso, mas eu adorei que você falou. Eu penso igual, mas eu não, eu não falaria, mas adorei que você falou. Eu falo automaticamente, sai assim, ó, pô, é na emoção, é na emoção. E você sente até mesmo no olhar, tem hora que eu erro a palavra. Outro dia eu rodopiei com a toalha na cabeça, que eu esqueci a palavra, sabe? Eu tinha acabado de acordar, peguei uma mensagem, rodopiei com a toalha na cabeça. Tinha esquecido a palavra. Apaguei o vídeo? Não. O vídeo fez assim, pô. E eu tava louca, louca, louca naquele vídeo. Gente, falei assim, gente, como que eu deixei esse vídeo no ar?
Eu estava de roupão branco, uma toalha na cabeça, e ali eu dei uma resposta. Até eu depois eu passei por aquele vídeo e falei assim, gente, eu tô muito engraçada nesse vídeo. Porque é tudo muito natural, né? Não programo nada, cara. Saiu bom, saiu uma palavra errada. Ih, Elisa, você falou, nós vamos, não sei. Mas Teve vai. outro dia, nós vai, eu não consigo usar. Mas alguma coisa, assim, porque eu sou muito misturada com mineiro, né? Então, seis sabe de nada, ou seis, né? Aquele negócio. Elisa, você é uma literária. Aí daí? Aí o público gosta, porque eles gostam dessa conexão. Aí o pessoal, os mineiros, ó a mineirinha, nós encontramos a mineirinha aqui. É engraçado, é engraçado. Tem uns, ó, capixaba mineira, mas eu sou reconhecida mais por. Eles pegam meu vídeo, eles compartilham. Eu sou mais reconhecida pelo compartilhamento dos vídeos do que propriamente pelos montes, assim, milhares e milhares de seguidores, porque os meus vídeos eles são muito compartilhados, principalmente quando são vídeos que eu estou defendendo mulheres, defendendo o direito da mulher e brigando ali contra o machismo ou alguma coisa nesse segmento. Aí os vídeos são extremamente compartilhados. O pessoal já está acostumado com eles, não tem jeito. Eu não sou educada para certas coisas. Você vai me xingar, você vai ouvir. Você vai me bater, você vai levar outra pancada. Mesmo que eu não aguente o tapa, mas vai levar. Então, assim, se a pessoa vier me afrontar, querido, a vida me construiu assim. Isso é triste, né? Porque eu poderia ter sido construída de uma outra forma, mas a vida veio me batendo e eu tive que me defendendo. Isso é uma defesa. Isso é uma defesa da Elisa. Isso é uma defesa de muitas mulheres. E não é arrogância, não é. É simplesmente defesa. Quer dizer, o camarada tem a. Porque eu não tenho coragem de ir no perfil de uma pessoa fazer um papel desse. Aí eu fico fazendo essa comparação. Eu não tenho coragem de fazer isso com você. Como que você tem coragem de vir aqui fazer isso comigo? Então, é essa coisa. E aí eu falava, não, vou te dar uma resposta que você merece. Se você não foi educado, você vai ser educado agora. Aí eu chamo a atenção para né, a situação. Mas não é estratégico, não. É a Elisa mesmo. E quando eu tomo um clonazepamzinho, que a gente toma de vez em quando, né? Senão você mata, pô, você despenca. Aí eu respondo, querido. Aí sai até meio arrastado, assim. Aí fala assim. Aí o pessoal gosta. Eles acham assim, Elisa, você tá muito cômica. Eu sendo eu, cara, eu ali não sou um personagem de lado nenhum. De lado nenhum. E você é inimigo dos homens? De jeito nenhum. Como que eu teria uma filha se eu não tivesse homem? Claro que não. Tem uns que Agora todo tem mundo é, né? não. Os homens, eles foram educados assim. Isso é educação. E eu acredito que daqui para frente, eu não vou estar aqui para ver, talvez, mas tá melhorando. Porque isso é questão de educação. Você cria o seu filho para ser machista sem perceber. Então a gente vai carregando isso durante gerações. Porque já tem melhorado bastante. Já tem melhorado bastante. Antigamente, a mãe falava assim: olha, o menino, o, o homem não pode lavar banheiro, não. Porque o machismo, a gente pensa assim: o machismo é o quê? As pessoas confundem machismo. Machismo é o quê? É criação. Criação. Se a mãe, dentro de casa, começar a criar seu filho com igualdade, você vai ver que vai mudar. Eu não sei como é que vai ser o mundo daqui para frente, mas eles têm mais conhecimento, agora eles têm mais acesso à internet, acesso a informações. Então, pensa aí que nós viemos de uma geração de que não tinha nem televisão. Então, isso se propagou. Então, o menino não pode lavar banheiro, ele não pode limpar a casa. Quem vai limpar a casa é a mulher. Menino não pode lavar louça. Quem lava louça é mulher. Salve sempre a irmã, né? Você entendeu? A mulher da casa. É a sua irmã que vai lavar a louça. Daí começa a criação machista. E as pessoas não percebem que essa criação vai atrapalhar o filho no futuro.
Porque se colocar a igualdade, olha, você vai lavar o banheiro e a sua irmã vai lavar a louça. A sua mãe, esse garoto aqui vai limpar a casa, a sua irmã vai... Divide as tarefas de casa. Coloca de igualdade mulher e homem dentro de casa. Agora cria assim, não, meu filho não pode fazer isso. Aí ele já cria com autoridade, achando superior à mulher. Porque isso é educação. Aí ele se acha superior, mas eu contra os homens jamais. Nunca. Elisa, tudo isso que você me falou agora, ele faz muito sentido com o ambiente digital. Os haters, é possível você crescer no engajamento, às vezes, o marketing negativo, né? Mas e no meio literal, assim, no meio dos seus colegas, escritores, autores, como que eles lidam com isso? Não Com o seu crescem. jeito, com o teu perfil? Assim... Te aceitam? Não. Não aceitam. Não aceitam. Primeiro, porque existe... essas pessoas vivem dentro de uma bolha. Sabe? Cultural. A bolha do sábio. A bolha do sábio. E eu furei a bolha. Esse livrinho, eu vendi 1.000 em 2 semanas. Vamos ver. Tem escritores que não vendem 30 livros, meu querido. Tem escritores que não vendem 30 livros. Sabe por quê? Porque eles não fazem conexão. Porque eles não querem fazer conexão com pessoas. Eles querem escrever, eles querem ser superior. Ser bajulados, né? Ser bajulados. Não existe bajulação, nós somos iguais. E de igual para igual, você tem que fazer conexão com pessoas. Porque são pessoas que compram meu produto. Então eu tenho que ser igual. Eles têm que ser iguais a mim, eu tenho que ser iguais. Você tem que saber que eu choro. Outro dia eu fiz um vídeo chorando, pessoal, pelo amor de Deus, apaga, não mostra essa fragilidade. Eu falei, eu sou frágil. Eu não sou forte o tempo todo. Eu choro. Eu chamo. Eu fiz um vídeo que o pessoal me chamou no privado e falou assim, pelo amor de Deus, apaga. Eu tava em desespero já de tantos ataques na internet. Eu falei assim, eu chorei. E o pessoal pediu, Elisa, apaga o vídeo. Não chora. Eu falei assim, eu apaguei porque foi uma cena muito forte. Eu tava muito machucada. E foi machucada pela família, não foi por hater. Então, eu apaguei. Mas eu falei assim, olha só, eu choro. Eu também tenho as minhas crises, eu sou ser humano, caramba. Eu sou igual a você. As pessoas, elas colocam uma barreira. Não, nós somos iguais. Os sentimentos são iguais. Se você sofre, eu sofro. Se você sente dor, eu também sinto. Se uma pessoa te bate, não machuca, não dói? Vai doer em mim também. Se me bater, vai doer. Qual é a diferença? Elisa também sangra. Sangra e dói. E quando eu chorei, os meus seguidores pediram, pelo amor de Deus, não mostra sua fragilidade. A minha vontade era de deixar o vídeo, mas na altura não vale a pena. Porque as pessoas têm que saber que a gente chora. E a gente é frágil, caramba. Então tem que furar essa bolha, tem que sair dessas máscaras. Eu estava vendo ontem uma menina lindíssima que se suicidou, influencer. Lindíssima, loira, do cabelão. Ela fez vários vídeos pedindo ajuda. Vários vídeos. Ela deu um tiro na cabeça. Cara, é muito pesado. Você pega energia positiva? Pega, mas você pega muita energia negativa. Mas eu acho que nesse todo o tempo de influencer, a pior energia que veio para mim é quando a minha família me ataca. Essa é a pior. Porque é meu sangue. Frustração, né? Aí eu falei assim, mas por quê? Pra quê? Mas enfim, percebi que eu não tenho que agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar. Eu sou Elisa Lemos. Entendeu? Então eu entendo que ninguém é obrigado a me aceitar. E tá aqui. Isso. Sem querer interromper o nosso episódio de hoje, eu quero te pedir um favor. Nós percebemos que a maioria das pessoas que passam por aqui esquecem de se inscrever no nosso canal
e, claro, de dar aquela curtida e se inscrever no nosso canal e deixar aquela curtida, comentar. Tudo isso ajuda e muito para o nosso trabalho crescer cada vez mais e para que possamos trazer convidados com ainda mais conteúdo para você. Então, vamos voltar para o episódio, mas não esqueça, no final, se inscreva e deixe seu comentário. Entendeu? E deixa eu perguntar a você, para vender, a venda, ela pode ser desenvolvida por qualquer persona? Quando eu falo persona, quando uma pessoa descontraída, estou olhando você aqui, você é um cara descontraído, você é um cara falante, você é uma pessoa que não tem dificuldade digamos assim, de se enturmar, mas você pega um cara, às vezes, um pouco mais tímido, um pouco mais fechado, um pouco mais sério, um pouco mais, talvez, discreto. Essa Sim. pessoa também consegue desenvolver habilidade de venda? Sim, se você pegar hoje aí, nós temos aí grandes nomes do mercado, jovens milionários que ficaram milionários com a internet. E o que eles aplicaram na internet? Venda. Você não precisa ser um exímio comunicador para você ser um exímio vendedor. Você tem que aprender a vender, seja pela internet, seja no PAP, seja venda balcão, seja de um produto, de um serviço, de qualquer coisa. E o cara, às vezes, ele pode ser tímido, mas ele pode ser um exímio vendedor. Eu conheço pessoas que são tímidas e são exímias vendedoras. Por quê? O que acontece? Porque vendas é conhecimento. Vendas é ciência. O cara não precisa ser um falastrão, um malandrão, sabe? Não, cara. O cara tem que entender que vendas é ciência. E por trás de toda a ciência tem desenvolvimento, tem técnica. Se ele aprende a ciência da venda, a técnica da venda, a técnica do produto, não tem como um cara não ter sucesso. Ele não precisa ser... Ele pode ser, de repente, quietinho no mundinho dele, mas quando ele for para a venda, ele se torna um gigante, um leão. Eu conheço pessoas assim, que elas são mais recatadas, mais tranquilas, mas quando ela abre a boca ou para falar de um produto, de um negócio, ela é uma máquina, porque conhece muito do que faz. Então, quando você fala sobre venda, você não está falando necessariamente venda porta a porta. Não. Também pode ser pela internet, por exemplo, é habilidade. Habilidade, comunicação, até mesmo pela internet. Você criar. O que é o copywriter? O copywriter é isso, cara. O cara que aprendeu a habilidade de venda através de quê? De textos. Esse é o copywriter. O que é um designer? O designer entende de venda através de imagens. Ser atraente, atrair os olhos. Por quê? Olha que doideira. Nosso cérebro ele tem 3 fases de compra. Né? Entramos pelo cérebro reptiliano, que é de defesa de ataque, o cérebro límbico, que é o emocional, e o cérebro neocórtex, a parte do neocórtex, que é o racional. Quando você percebe que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o cara vai comprar você está passando na internet lá no Instagram, você viu alguma coisa, você clica no botão, né, compre aqui, alguma coisa assim. Aí você comprou, aí você entrou, foi lá na página de compra, aí você preencheu, beleza? E aí quando você foi apertar o botão de pagar, você saiu. O que aconteceu nesse processo mental da compra? O cara foi muito bem. Só que você, no final da sua compra, você não finalizou. Por quê? Porque você percebeu que aquilo não era necessário. Mas olha só que interessante. Essa imagem que você viu, ou o vídeo, ou a música que você ouviu, ela atravessou o cérebro reptiliano, que é de defesa de ataque. Ela fez o seu cérebro reptiliano, abaixar a guarda. Ele conseguiu entrar lá no límbico, te trouxe o lado emocional, que fez você clicar no link, fez você cadastrar tudo. Mas quando você saiu, você foi para o neocórtex, você entendeu que você necessitava daquilo, então você foi para o racional. Você não efetivou a venda. Mas o trabalho dessa pessoa foi muito bem feito. Por que ela não converteu? Não porque o trabalho dela foi mal feito, mas sim porque você entendeu através do seu racional que não era necessário, estava caro, você não tinha dinheiro, ou você já tinha daquilo, não precisava comprar outro. É mais ou menos isso. Então, tudo é venda. São essas informações que você está me falando que fazem você acreditar que vendas é uma ciência? Não, vendas é ciência. Porque, assim, as pessoas acham que vendas é dom. Por que vendas é ciência? Eu falo que vendas é ciência. Porque venda não é dom. Não existe ninguém que nasça com o dom de vendas. Existem pessoas mais comunicativas, menos comunicativas, pessoas menos despojadas, mais despojadas, pessoas que gesticulam mais ou gesticulam menos.
Agora, não basta gesticular, falar, ser persuasivo, se você não tiver ciência envolvida. E o que é ciência? É o processo, por exemplo. Eu estou falando de neurovendas, né? Cérebro reptiliano, límbico e neocórtex. Mas o processo de compra do cliente ele tem uma jornada. Mas que jornada é essa? Aí nós temos aí 5 fatores que influenciam na venda: visão, tato, olfato, audição e paladar. Como eu consigo impactar o meu cliente através disso aqui? Eu tenho que estudar. Isso não nasce programado na minha mente. E é por isso que eu falo que é ciência. Eu tenho que aprender sobre persuasão, eu tenho que aprender sobre gatilho mental, eu tenho que aprender como vender para o meu cliente através de uma abordagem impactante, eu tenho que aprender sobre comportamental, eu tenho que aprender sobre muita coisa. Senão, eu não vou ser um exímio vendedor. Eu posso falar muito bem, mas se eu não aprender a parte da ciência, não vai. E é por isso que eu sou formado hoje na maior faculdade de vendas do planeta Terra. Qual é? Street University. Faculdade da Rua, porque foi a minha escola. Eu sou graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado em marketing, pela rua, porque a rua te ensina. A rua é o campo de batalha. Eu não fiquei atado no computador, pelo contrário, eu já tenho muito mais dificuldade. Pois as pessoas são extremamente ultra-power, mais bem-sucedidas do que eu. Tudo bem, mas conhecimento ninguém me tira. E hoje eu consigo transformar pessoas, vidas de pessoas, através do conhecimento que eu adquiri fazendo o que eu ensino. Mas aprender tudo isso não é muito complexo? Não, porque é automático, cara. Tipo assim, vendas é igual dirigir um carro. Como o cara fala assim, cara, como é que eu vou aprender vendas? Sabe que eu vou conseguir entender que eu tenho que apertar a mão assim, que eu tenho que olhar assim, que eu tenho que falar assim? É igual dirigir carro. Vamos parar aqui. Lembra quando você não dirigia carro, beleza? Você olhava para o carro, a pessoa dirigindo, você falava assim, cara, será que eu vou conseguir aprender a fazer isso? Aí quando você estava do lado do cara, tu falava assim, será que eu vou conseguir fazer isso? Qual era a tua maior raiva? É quando passava um velhinho lá dirigindo. Fala assim, cara, se esse velho dirigir, eu também vou dirigir. Não sei se você aconteceu isso com você. Isso aconteceu comigo. Então, vendas é igual dirigir um carro. Você passa a marcha, pisa no acelerador, na embreagem, no freio, olha no retrovisor do lado, da esquerda, de cima e embaixo, e você faz tudo ao mesmo tempo. Por quê? Você programa o seu cérebro para isso. Ele cria uma cultura de programação para que ele desenvolva todas essas habilidades ao mesmo tempo, sem que o teu cliente perceba e nem você perceba. Se torna automático. Eu te respondi? Sim. Então, assim, é automático. Esse processo de vendas, ele é automático, ele se torna automático. Não é difícil, mas você precisa estudar. Geralmente, as vendas, né? O vendedor, o perfil vendedor, ele é visto como um perfil marginalizado, um perfil que está ali para te enganar, para tirar proveito de você. As pessoas acham um vendedor chato. Ninguém gosta de vendedor. Ninguém gosta de ser incomodado pelo vendedor. Você vai numa loja, você corre do vendedor. Você tem a brincadeira, tem uns memes, né? O vendedor olhou para você, você finge que não está vendo. Por que isso? Então, na verdade, o princípio de tudo isso aconteceu nos Estados Unidos, né, cara? Houve um período, agora não me recordo do ano, se alguém quiser pesquisar aí, né, o momento Snake Oil, nos Estados Unidos, né, chegou um grupo de pessoas lá vendendo óleo de cobra que trazia a pessoa amada em 3 dias, curava reumatismo, artrose, osteoporose, bico de papagaio, tirava câncer. Os caras rodaram várias cidades dos Estados Unidos vendendo esse óleo, e isso aí repercutiu muito, porque era mentira, os caras estavam enganando. E aí, depois que aconteceu isso, se você perceber, em todos os filmes americanos, os vendedores são 7-1. Os vendedores são malandrão, são vendedores de carro, são vendedores de... Tipo aquele filme, o Lobo de Wall Street, sabe? Então, assim, a figura do vendedor, ela se tornou isso que acontece hoje por causa desse período. O próprio americano, ele endemonizou o vendedor. E isso se tornou, em nível mundial, endemonizado também em outros países. Então, quando você pegava o vendedor, devido a essa situação, o próprio vendedor, por não ter a ciência envolvida, porque imagina só, eu tenho 44 anos, eu vendo, vou lá, botar desde 10 anos de idade, mas entendendo de venda 15, 16, beleza? Na minha época lá atrás, eu não tinha YouTube para poder ver um treinamento de vendas. Palestra, não existia quem ensinasse venda em palestra. Então, o que você aprendia era na força do ódio e da raiva, entendeu? E aí você tinha o vendedor que ele era muito persuasivo, eu sempre fui muito persuasivo, e automaticamente se tratava como um vendedor malandrão, por causa da persuasão. Existia os pilantras? Existe pilantra, como qualquer profissão. Mas o vendedor ele foi endemonizado nesse período do Snake Oil nos Estados Unidos, que levou para os filmes, isso se propagou a nível mundial, e que não tinha ciência envolvida. E hoje tem a ciência envolvida. Então, hoje é muito mais fácil as pessoas elas
entenderem esse processo, humanizar essas vendas, e entender que hoje nós não vendemos mais para o cliente, sim para a mente do cliente. Inclusive, tem um livro que fala sobre isso, de Jung Clark, se não me falha a memória, Venda para a Mente, não para o cliente. Porque hoje você não vende para pessoas, cara. Hoje você vende para o cérebro dela. O que compra hoje qualquer produto é o cérebro. Você vê pela internet, cara. O cara não está pegando na mão o produto, ele não é, como eu posso falar a palavra correta, não é palpável, entendeu? Mas a copywriter, um bom designer, uma música que ela cria conversão, isso tudo faz com que o cara consiga comprar de você. Então, assim, hoje, literalmente, a venda é mental, tanto para o vendedor quanto para o cliente. E para o empresário também. O engraçado que você está falando aí, né, é que, ainda que seja algo negativo, essa ideia, você está falando da história dos Estados Unidos, mas foi uma ideia que a indústria cinematográfica vendeu para a gente. Sim. Por que isso chegou até a gente? Porque, de certa forma, o nosso cérebro também comprou essa ideia. Sim, bom. Então, é aquilo que você me falou, a venda ela acontece em todos os momentos, diretamente ou indiretamente. Sim. Né? De uma maneira ou de outra, você vai acabar vendendo ou comprando algo desse mercado, né? Desse universo. Não importa do que você faça, o que você tem. Você está o tempo todo devendo, irmão. 24 horas. O seu cérebro, olha só que doideira. O seu cérebro vende para você o tempo todo. Ó, eu vou dar uma visão para vocês, inclusive para quem está assistindo. Repara uma coisa, quando você está caminhando, percebe que você tem 1 zilhão de ideias? O que está acontecendo ali? O seu cérebro está tentando te vender 1 zilhão de coisas. A primeira coisa que o seu cérebro tenta te vender é que você não vai caminhar, que você vai se cansar, que não há necessidade, que você não precisa. É venda. Cabe você comprar ou não a ideia do seu cérebro. Beleza? Ó, pessoa e consciência, cérebro, né? Mente. Então, o seu cérebro... cara, eu tive uma ideia assim, o que você acha dessa ideia, Thiago? E você tá ali, caminhando, aí tu fala, de repente, cara, interessante, hein? Vou pensar bem. Aí vocês ficam ali trocando aquela ideia. É verdade, não é? Isso acontece contigo? Acontece comigo. Né? Só se não acontece com quem possa ser um alienígena. Porque todo mundo acontece. Por que isso acontece? Porque você começa a caminhar, o seu sangue começa a correr, começa a subir mais sangue para o seu cérebro, ele começa a processar informações e aí ele começa a borbulhar ideias para você. Isso é a mente humana dentro de um processo de vendas, dentro de um processo comercial, dentro de um processo de empreendedorismo. O nosso cérebro hoje vende para a gente 24 horas. Ele te vende até dormindo. Às vezes você está dormindo, vem uma ideia, o que você fala? Eu tive um insight, aí tu levanta, pega o papel que ele vai escrever, ele está te vendendo uma ideia. Cara, levanta agora, vai lá anotar isso aí, porque isso aqui vai mudar a nossa vida. 100%, é isso aí. Por que os palestrantes, treinadores, a galera da alta performance trabalha com cifras tão altas? Cifras assim, longe da realidade. Por exemplo, o cara tá lascado, o cara tá pensando em pagar o aluguel dele, em comprar um negócio. Aí o cara fala que ele vai faturar 1 milhão. O cara vai, em 30 dias, ficar milionário. Por qual motivo? Isso tem alguma explicação? Você está perguntando em relação a preço de treinamentos. Não, em relação assim, a transformação mesmo. Geralmente os palestrantes, né, os treinadores de vendas de alta performance, eles sempre têm um produto, eles sempre têm uma solução, e essa promoção, na maioria das vezes, ela promete um resultado para você extraordinário. Por exemplo, como faturar 100 mil reais em 7 dias, como fazer tal coisa. Quero dizer que são sempre cifras muito altas. Eu não vejo ninguém falando assim, vou te ensinar a ganhar 2 salários mínimos. Vou te ensinar a fazer 1.000 reais a mais. Algo mais palpável, algo mais real. Você acredita que seja por que isso? Então, vamos lá. Existem duas pontas nisso aí, cara. Primeiro é que esses caras eles querem aumentar o ticket médio, aumentar o número de conversão deles através do valor, menos quantidade de pessoas. Por exemplo, o cara para vender 1 milhão, você tem várias formas de vender. Você pode vender, né, quantos produtos de R$1 para bater 1 milhão? Você pode vender quantos produtos de R$10 para bater 1 milhão? Você pode vender quantos produtos de R$50 para bater 1 milhão? Quantos produtos você tem que vender de R$100 para bater 1 milhão? Quantos produtos de 200, quantos produtos de 500, quantos produtos de 1.000? Então, se você perceber, quanto mais você aumenta o ticket, menor você diminui a quantidade de pessoas que você tem que converter. Então, na verdade, eles criam uma peneira, que é uma peneira que tem uma passagem bem grande,
que nem todo mundo fica. Às vezes fica um agarrado assim, né? O cara não tem o dinheiro, mas ele vai lá, faz o empréstimo, pega o cartão emprestado, parcela num boleto, porque ele quer a transformação. E essas pessoas, muitas das vezes, elas querem essa transformação, muitas das vezes para poder ter um status, para poder resolver um problema de ego. Isso é muito sério, cara. Assim, o que eu estou falando aqui, de repente, muita gente não vai entender. Porque quando eu quero transformar minha vida, eu preciso criar um planejamento estratégico. Eu preciso criar um plano de ação. E, às vezes, a venda, um curso de R$100 pode transformar. Eu estava conversando com a menina hoje, e ela falou para mim assim, cara, eu não sabia disso, tá? Ela falou comigo hoje. Ela falou assim, Rodrigo, lembra um treinamento que você estava, que eu fui no seu treinamento? Eu falei, lembro. Lembra que teve um negócio que você andava no fogo, que não foi eu que fiz? Lembra? Você estava, Thiago, nesse treinamento. É verdade, o Thiago estava nesse treinamento. Ela falou assim, aquilo ali transformou a minha vida. Pisar na brasa. De pisar na brasa. Olha que doideira. Acabou que a gente não teve tempo de conversar, mas só ela falar para ele, aquilo ali transformou. Ou seja, virou a chave na vida dela. Então, às vezes, essa virada de chave não está em pagar caro, mas está enquanto você está disposto a pagar o preço de entender o seu processo. Porque, de repente, você vai pagar aí R$10.000 num curso, não quer dizer que você vai mudar de vida, cara. Você vai conseguir resolver aquilo que você precisa resolver. Mas, às vezes, se você pagar, às vezes, R$200, R$300 num curso, que vai ver um cara que vai falar a realidade para você, literalmente aquilo que precisa ser falado, aquilo ali pode transformar a sua vida. Não está em relação a preço ou valor, está em relação à disposição mental que você tem em buscar a transformação através da informação. É buscar a informação e a transformação através dessa informação. Lembra da história do extrínseco e intrínseco? Meu irmão, se não muda dentro, não muda nada fora. O fora não vai te transformar. Motivação, ela tem que ser extrínseca ou intrínseca? Ela tem que ser intrínseca. Eu não tenho que depender de música, filme, nada, porque eu tenho a motivação dentro de mim. Entendeu? Eu não dependo de ouvir um louvor, eu não dependo de ouvir um funk, eu não dependo de ver uma mulher pelada para eu ser motivado. Eu já sou motivado. Por quê? Eu chancelei isso dentro de mim. E esse é o problema das pessoas, que as pessoas vivem dependendo de bengalas. Elas não querem transformar de dentro para fora, porque isso tem um preço a ser pago. Entendeu? E falando justamente sobre isso que você até mencionou aí, sabe? Esses métodos um pouco mais excêntricos que acontecem dentro dos treinamentos. Por exemplo, andar sobre brasas, falar do passado, gritar, falar com mortos e coisas assim do tipo. Você acredita que isso de fato funciona ou são só truques de hipnose? Eu acredito que funciona, mas não para todo mundo. Por exemplo, nós falamos do Pablo Marçal. Existem pessoas que transformaram a vida através do Pablo Marçal? Lógico que existem. Lógico que existem. Todo mundo vai transformar? Não. Tem pessoas que vão transformar a vida ouvindo o Wendel Carvalho? Lógico, muitos. Todo mundo? Não. Tem pessoas que vão ser transformadas com o Thiago falando? Lógico. Todo mundo? Não. Se vai falar com o morto, vai falar com o ET, vai falar com o que você quiser, irmão. Se você tem essa crença, se você acha que aquilo te transforma, tem pessoas que vão ter resultado, outras não. Agora, eu, Rodrigo, eu não acredito. Eu acredito na transformação da pessoa. Mas eu não acredito que aquilo transforma a pessoa, porque a mudança não é o produto, mas o resultado que é gerado dentro dela, da crença que ela colocou para dentro. Está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, não é essa água que vai me emagrecer, o que vai matar minha sede, porque a água muita mata também. Se beber muita água, mata. Tá entendendo? É como eu vou dosar isso na minha vida para que eu possa matar minha sede, para que eu possa emagrecer. Só isso vai resolver? Não, eu preciso fazer uma alimentação balanceada. Existem outros processos. Entendeu? Então, assim, eu acredito na transformação do ser humano, mas não acredito na transformação desse tipo de processo. A transformação vem dele. Ele decidiu de dentro para fora ser transformado. É por isso que existe a transformação. Aquilo ali foi motivacional. Motivação para ele transformar. Entendeu? Mas dizer que aquilo ali transforma, falar que o morto transforma, onde você viu isso? Misericórdia. Repreende. Porra. Cara, se o cara não consegue transformar com vivo, vai transformar com morto, cara. Isso aí é doideira. Entendeu? As invenções,
As invenções. Existe um sheik árabe que ele falou algo muito, muito fabuloso. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. É um ciclo, né? É um ciclo. E isso pode ocorrer de 30 em 30 anos. E nós estamos nesse momento agora, de homens fracos construindo tempos difíceis. E se as pessoas entenderem isso, meu irmão, nós vamos fazer tempos difíceis nós vamos nos tornar homens mais fortes, pessoas mais prósperas, um ciclo de vida mais tranquilo, com mais qualidade de vida e resultado. E essas gerações, elas vão também melhorar lá na frente. Porque essa geração agora, meu irmão, a única geração na humanidade que conseguiu vir com QI menor do que os pais. Se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade, ver se estou falando besteira. Porque eu estou estudando sobre mentalidade. A única geração na humanidade, em todo o período da humanidade, que o QI veio menor do que os pais, foi essa geração agora. Doideira isso. Você falou aí de exemplos, né? Que você deu exemplo aí, você aplicar isso nos negócios, né? Mas você também deu um exemplo de vida pessoal. Quem não quer fazer a mulher gozar, né? Óbvio que não quer. Exatamente. Então, nos dois pontos, né? Você foi usado. E aí, o Sex Canvas, de fato, a pessoa pode aprender com o intuito de escolher, só quero usar pessoalmente ou só no negócio? Como que é isso? Por exemplo, eu não tenho um negócio, mas eu quero aprender Sex Canvas. É possível? É viável? Dá? Eu não digo que é viável, eu digo que é essencial, tá? 95% dos alunos do Sexy Canvas, eles vêm para mudar de vida. O que é o mudar de vida, Lisandro? O Sexy Canvas, ele se aplica muito às pessoas. Então, vamos lá, por exemplo, a gente estava conversando aqui no off antes, quando eu falei o seguinte, cara, as pessoas têm medo, por exemplo, de dizer que são melhores, né? Que são boas. Então eu digo assim, eu sou o melhor representante do Espírito Santo de Calçados. E as pessoas têm problema de dizer que elas são boas naquilo que elas fazem. Isso por quê? Porque ela está preocupada com o que o outro vai achar, vai dizer, porque ele é arrogante, porque ele acha que ele é o melhor. Certo? Isso faz com que as pessoas, e isso é cultural brasileiro, tá? Fiquem sempre se apequenando em relação ao outro para não ofender, sabe? E esse é o problema. Então, a metodologia do Sexy Canvas, basicamente, ela trabalha muito em cima da pessoa física justamente para explicar, em cima de todas as teorias, em cima de todas as religiões que o André estudou e entendeu, que são temas polêmicos, inclusive. Eu sou de família católica, né? E principalmente para quem é mais fiel, assim, do termos de ir na igreja e tal, quando começa a assistir o Sexy Canvas, o curso em si para entender, começa a criar algumas divergências. E o que a gente fala sempre quando vai falar? E até para vocês aqui eu devia ter feito isso no início, então eu vou falar de novo. Desliguem a censura agora. O que a gente vai falar aqui não é para ir contra você ou contra o que você acredita, mas é para trazer um ponto de vista, e foi o que aconteceu comigo. Então, depois que eu fiz o curso e comecei a entender, eu disse, tem total lógica. Um exemplo fácil, sabe por que foi criada a religião? Não. Não. Aqui as perguntas, na verdade, iam ser ao contrário, né? Mas até para a audiência. A religião ela foi criada basicamente em cima porque, enquanto não existia sociedade, comunidade, que eram nômades, as pessoas iam caçar e viviam separadas, em grupos, né? Então lá o pai comia a filha, e aí nascia um filho, e aí tinha mais o irmão, nascia o neto, daqui um pouco a neta crescia, o irmão pegava a neta, e era isso. Era entre eles ali, e a população ia crescendo. O que aconteceu? Quando o homem descobriu a plantação, né, a agricultura, o fogo, eles começaram a viver como? Em comunidades. Então, daí já não era mais a família do Lisandro vivendo num lugar e a do Tiago vivendo em outro. Nós agora era vizinho. Eu não podia ir lá e pegar a mulher do Tiago, pegar a filha do Tiago, assim como ele não poderia pegar a minha. E era isso que estava acontecendo.
Então a população, a comunidade, estava dando muita morte, os caras estavam se matando, por quê? Porque estava tendo esse conflito. Era um pegando e era sempre isso. Porque o cérebro humano ele é dividido em 3 partes. E uma delas, que é o reptiliano, ele está preocupado com 3 coisas. É te manter vivo, te alimentar e procriar a espécie. Então não interessava. Naquela época era que nem o filme da Olivia lá. Ele não vinha com o cacetete lá, batia na cabeça, arrastava ela. Hoje a gente entende o que ele ia fazer. Né? No desenho lá parece muito simples. E depois essa parte de desenho também é legal para a galera entender mais. Então acontece, a religião veio para dizer assim, opa, a sociedade se perdeu. Vamos botar regras e limites. Então criaram os 10 mandamentos lá no Primeiro Testamento, né? Dizendo assim, ó, não pode desejar a mulher do próximo. Se tu fizer isso, tu não entra no céu. E aí foi. Só que aí a religião foi afunilando e bloqueando tanto a sociedade como um todo, que tornou o que a população é hoje. Ou seja, se tu tenta sair um pouquinho fora do quadrado para fazer algo diferente, as outras pessoas te julgam, dizem que tu tá fazendo errado, que aquilo ali não pode, que não sei o quê. Por quê? Porque foi criado um limitador. Certo? E aí, se tu analisar todas as pessoas que pulam para fora e fazem coisa diferente, sofrem no primeiro momento, mas 90% tem resultado satisfatório no final. Porque elas, sabe aquilo que todo mundo diz, tem que fazer fora da caixa? É exatamente isso. Só que experimenta sair fora da tua caixa na tua família. Ou você que está assistindo aí não conhece ninguém da família que é tratado como ovelha negra. Esse foi o meu caso. Família de todo mundo que era estudar para fazer concurso, eu sempre disse que eu não queria concurso. Porque concurso limita. Tu vai ganhar X no concurso. Se eu sou empresário, se eu vender 1 milhão, eu vou ganhar 1 milhão. Né? Então eu sempre fui tratado dessa maneira, eu sempre tive posições fortes, eu sempre me impus muito a minha opinião e tu vai sofrer. Só que aí hoje a gente olha para a família e olha assim, mas aí olha só essa galera aqui, né? Quem que evoluiu mais? Quem que conseguiu crescer mais? Em vários termos, financeiro, de vida, de oportunidades, de desenvolvimento. Então é muito sobre isso, é sobre entender como que a gente foi bloqueado e como é que a gente se desbloqueia. Não nessa parte de coach, mas em si de entender dentro daquilo que norteia a sociedade o que o Sex Canvas explica. E aí tu começa a entender da onde tu veio, por que tu age dessa maneira. Thiago, tu torce para algum... Tu gosta de futebol ou não? Sou vascaíno. Tu é vascaíno. Por que tu é vascaíno? Meu pai. Ah, e o teu avô? Já nem sei. Já nem sei, né? Mas eu sou gremista, tá? Minha mãe não gostava de futebol, é colorada, mas não entende nada, mas o meu tio, minha família toda era de gremista. Ou seja, a gente pega o exemplo do futebol, mas daí tu vai ver para tudo. Às vezes a minha esposa, por exemplo, se formou em pedagogia agora, mas não era o que ela queria fazer no início. Ela queria fazer outra coisa. Mas daí os pais dela, não, tu vai ser professora, tu vai fazer isso aqui para fazer um concurso, né? Então tem muito disso. Às vezes a gente não sai do quadrado porque as pessoas são moldadas pelo ambiente que elas estão. Então quando a gente ouve grandes nomes do digital, principalmente, falando assim, cara, muda de ambiente. É justamente por isso. Eu tive a felicidade e ao mesmo tempo infelicidade de sair de casa muito cedo, com 18 anos. E eu fui viver sozinho, passando dificuldades, mas eu tive a oportunidade de sair do ambiente que eu estava e conhecer outras pessoas. Conhecer pessoas milionárias, conhecer pessoas com prosperidade financeira e que fizeram chegar, cara, eu posso chegar lá. Eu vivi aqui, mas por que eu não posso chegar lá? O que eu preciso fazer? E eu sempre fui uma pessoa de querer... Quem não gosta de dinheiro, eu vou mandar meu Pix aqui no final, Thiago, manda para mim, que eu gosto, tá? Então isso é outra coisa. As pessoas têm medo de dizer, eu gosto de dinheiro. Não. E aí aquela máxima, né? Dinheiro não traz felicidade. Realmente, eu concordo. Mas compra muita felicidade. Compra muita felicidade. Isso não é o ponto final, mas isso é um meio muito importante. E o Sexy Canvas, ele bate muito em cima disso. Você só vai conseguir atingir a plenitude a partir do momento que você tiver dinheiro para ter liberdade de escolha, de poder chegar e dizer para o teu chefe assim,
vai para Punta del Este, que eu vou embora. Se não, se tu é refém do salário, infelizmente tu vai ter que aceitar o que ele disser. Ou então tu vai embora e vai procurar um outro emprego. Agora, quando tu zera o game do dinheiro, tu não tem problema mais com pagar a conta do mês que vem, aí tu pode ver que essas pessoas são as que mais conseguem falar, né? Hoje a gente tem vários bilionários botando a cara na internet falando. Justamente por isso, eles não estão nem aí se vão ser cancelados ou não. Eles não precisam da monetização da rede social para ganhar dinheiro. Eles têm dinheiro já. Então, para eles é muito mais tranquilo. Agora, tu olha esses influencers pequenininho. Ai, nossa, eu vou ser cancelado, acabou a vida deles, sim, porque eles só dependem daquilo ali. Eles não têm dinheiro ainda para dizer assim, não, pode falar o que tu quiser. Se der ruim aqui, eu não dependo do dinheiro. Né? Então, é muito sobre isso. E sobre a pessoa física, é muito mais importante o Sexy Canvas para desbloquear essas pessoas. Porque às vezes, como tu me trouxe um exemplo antes ali, às vezes a pessoa tem um baita conteúdo. Ela tem um conhecimento muito bom que pode ajudar muitas pessoas. Só que ela tem um problema. Ela não se aceita do jeito que ela é, do jeito que ela fala. Ela se preocupa muito com o que o outro vai pensar sobre ela, sobre a maneira como ela se veste, a maneira como ela fala, sabe? A maneira como ela pensa. E aí ela fica travada. Então o Sexy Canvas vem justamente para isso, para dar poderes para essa pessoa poder ser ela mesma. Poder entregar aquilo que ela tem de mais valioso e, às vezes, poder até mudar a vida dela na parte financeira, seja dos negócios dela. O Sexy Canvas, ele é a principal ferramenta, ele é a cereja do bolo, ele é a cereja do bolo ou ele é a estrutura? Por exemplo, quando você vai falar de um negócio, você está falando do Sexy Canvas, a importância ali de você, falando de forma grosseira, vender a sua mensagem. Sim. Transmitir a sua mensagem, falando de forma grosseira. Sim. Só que existe uma empresa, não é feita só disso, ela é feita de qualidade de produto, ela é feita de serviço, estrutura, ela é feita de bons colaboradores, ela é feita, entendeu? Então, assim, o Sexy Canvas, ele tem realmente esse poder de transformar um negócio ou ele é só mais um ali que tá levando a frente? Tem, eu vou te dar um exemplo de uma consultoria. Eu sou um dos 20 consultores autorizados a usar o nome do Sexy Canvas no Brasil, tá? Não vai ter mais nenhum, porque o André fechou isso não vai mais acontecer. Então a gente teve a felicidade de ser a primeira e a última turma para ser consultores, ou seja, uma empresa pode me contratar para me aplicar o Sexy Canvas usando o nome do Sexy Canvas. E aí na consultoria que eu dei, era uma empresa de uniformes lá de Barreiras, na Bahia. Tudo 100% online. E aí a gente fez uma primeira call com o filho, que é um dos donos, assim, o que gerencia hoje. E aí ele disse, mas quem decide mesmo é o meu pai, que é o financeiro, e a minha mãe, que é o administrativo e tal. Eu disse, não, beleza. Vamos chamar ele, marcamos a call lá, a mãe dele participou, o pai dele não podia. E aí eu fui acompanhando as redes sociais deles e tal, e aí nos vídeos lá que eu vi, eles estavam indo entregar a mercadoria para um cliente numa caminhonete, dentro de um monte de saco de ráfia, sabe aqueles sacos de ráfia branco assim? Imagina um monte de saco daquele atrás de uma caminhonete, eles indo entregar, fazendo um story no Instagram da empresa feliz da vida. Eu peguei, printei aquilo e guardei. Aí quando a gente estava na call, eu peguei e botei a foto na tela e perguntei para a mãe dele, que era a dona do negócio, o que a senhora vê nessa foto? A senhora sabe? Não, foi do vídeo que a gente foi pegar. Legal. Tá, e o que tem nessa foto? Aí ela foi explicar, não, ali tem as camisas e tal da galera. Disse, legal. Pra mim isso aí parece um monte de lixo. Na hora, ela parou assim, eu vi no semblante dela que deu, tipo, sabe aquela sensação de raiva? Aí eu disse assim, mas respira. Analisa como se não fosse tua empresa, olha para essa foto, essa caminhonete cheia de saco de ráfia em cima. O que parece isso? Aí ela, pior que tu tem razão. Eu digo exatamente. Tu pode ter o melhor produto, o produto que entrega mais valor, só que às vezes tu cuida de um detalhe, que é como tu vai empacotar esse produto, como é que tu vai entregar ele para o cliente. Então, rapidamente eu falei para ela, como é que vocês mandam o produto para o cliente? Dentro de uma sacolinha de plástico. Se legal. Por que não botar essa caixa de um papel de pardo, que é mais barato do que o saquinho, um adesivinho e um cartãozinho dentro,
falando do produto, dos benefícios ali, que trabalha com material reciclado, sustentável, né? E dizendo que é muito importante, que a empresa está muito feliz que a pessoa vai usar aquela camisa para trabalhar, com uma mensagenzinha. E ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, a ferramenta te possibilita tu tomar ações muito mais rápidas do que tu contratar uma empresa de assessoria, de consultoria, para ir lá analisar todo o teu processo produtivo, cobrar uma fortuna para fazer isso, para depois de 3 meses, de repente, eles nem pensar nisso. Entende? Então, a ferramenta ela te possibilita tu tomar ações muito práticas, muito rápidas, muito simples. Tu falar de montar negócio, por exemplo, o André ele foi presidente da Associação Brasileira de Startups. Ele foi presidente. Ou seja, uma startup antes que levava um monte de processo para criar e tal, ele introduziu o Sex Canvas dentro e falava assim, cara, a galera aí que estiver assistindo, em média, uma startup para estourar, o cara que criou ela fez 70 antes, para uma dar certo. O cara da G4 também falou isso esses tempos ali. Ou seja, faz, testa. E o que melhor que o Sex Canvas que tu olha para cá e diz assim, tá, esse meu problema resolve o quê? Ah, resolve isso, tá, eletrifica onde? Ah, por exemplo, o que o iFood eletrifica na pessoa? Por que o iFood explodiu? Vamos analisar em cima do Sex Canvas? Preguiça. Tu tá aqui agora, o que tu quer comer, Thiago? Pizza? Abre a tela do celular aqui, tem 30 pizzarias aqui na volta, tu vai ali e olha, essa aqui. Aí, legal, vaidade, né? Pô, essa pizzaria aqui tem 5 estrelas, nota 5. Legal. Essa aqui mexe com a ganância, ó, é 2 pizzas por R$29,90, Thiago, vamos nessa, nós estamos em 6 pessoas. Ou seja, tu consegue muito mais rápido entender o que funciona, por que essa pizzaria está em primeiro no iFood e a outra não, sabe? O que ela... Daí tu abre o Instagram da pizzaria, eu faço muito isso, eu olho no iFood e vou no Instagram, porque às vezes o preço é mais barato, porque no iFood tem que pagar taxa. Putz, feriu aqui a minha ganância, né? Eu quero pagar mais barato, eu não quero pagar a taxa junto. Então eu vou pro Instagram do cara, chego lá no Instagram, não tem foto do produto, é só aquelas fotos de marketing mesmo, de internet, não é a foto da pizza dele, é uma foto de uma pizza. Cara, eu vou nos stories para ver se ele postou alguma foto de uma pizza dele hoje, que é o que a gente chama de porno food, né, pro pessoal de alimentação. Por quê? Porque eu quero ver o produto dele. Pô, se ele tiver uma foto no dia ali, um vídeo da primeira pizza do dia saindo, dica, se alguém estiver assistindo aqui, tiver uma hamburgueria, pizzaria, cara, faz isso no teu story, depois me chama lá e diz, pô, eu fiz, funcionou. A primeira pizza, o primeiro hambúrguer, o primeiro açaí do dia, faz um story legal, tu montando o produto ficando pronto, tu mandando, saindo o motoboy para entregar. O cara que vai dar uma pesquisada, ele vai olhar aquilo e vai dizer, putz, o produto é bonito, já dá água na boca e já saliva, na hora ele vai fazer o pedido. Então o iFood eletrifica o quê? Na preguiça, na gula, na ganância, porque é barato, sabe? Então assim, aí vai ocasionar assim, putz, eu pedi uma pizza, levou 2 horas, puta, ira pra caralho, né? O cara fica puto, o negócio leva 2 horas para entregar, né? Aí, por exemplo, tu recebe o produto rápido, aí tu posta assim, e o teu amigo pediu outra pizza, levou 2 horas, inveja nele, porque ele tá assim, puta merda, o Lisandro pediu depois de mim, já recebeu, tá comendo a pizza, eu ainda nem recebi a minha. Se ganhou aquela sobremesa, já é o que? A gula, né? Exatamente, aí de repente tu recebe a pizza e vem um bis, um chocolatinho junto. O que aquele cara tá eletrificando no consumidor dele? Sabe? Então, é muito fácil de tu entender como é que tu faz para melhorar o serviço, como é que tu faz para melhorar o teu produto. E às vezes as pessoas, na origem da pergunta, estão lá com uma consultoria que vai ficar... vou trazer um exemplo que todo mundo deve ter visto, ou quem não viu, olha. O Itaú levou 1 ano, contratou uma consultoria para modernizar e atualizar a logomarca deles. Tá? Pelo que eu ouvi, foi algo em torno de R$2.200.000 investidos. Aí alguém viu como é que ficou a logo do Itaú? É igual a do Inter. É um quadrado laranja com o Itaú escrito dentro.
Aí virou meme, óbvio, explodiu. Diz assim, pô, mas não era mais fácil copiar do Banco Inter? Ficou igual, a mesmo tom de laranja, tudo igual. Os caras ficaram 1 ano estudando. Pô, se tu pega, de repente, a metodologia aqui, tu utiliza, beleza. O que eu consigo trazer aqui para a logomarca que eu consiga comunicar para o cliente? E aí tem uma parte dentro do Sexy Canvas, que é uma das partes mais legais da palestra, que é onde as pessoas mais se conectam, é em relação às logomarcas e aos símbolos. Né? Tu tem alguma coisa da Coca-Cola aqui ou não? Da Coca, Não? acho que não. Não? Mas vamos lá, mulherada que está assistindo aí. Joga aqui na edição. Se tu pegar, por exemplo, a marca da Gucci, certo? Tu vai ver lá né? Tu vai ver que tem um símbolo de uma vagina na marca da Gucci. Essa é a reação que eu queria, que a galera faz. Aí vocês vão começar a analisar, se ele jogar na edição aqui, pega o símbolo da Coca-Cola, tá? Vocês vão olhar o símbolo da Coca-Cola primeiramente e não vão enxergar nada. Aí agora eu vou falar, vocês vão olhar de novo e vão dizer, puta merda, é verdade. Se vocês olhar o símbolo da Coca-Cola, tá? Deixa eu pegar aqui só para falar se é o primeiro ou o segundo, para vocês verem como isso aqui não é ensaiado, tá? Aqui, logo. Ó, vocês vão ver que o primeiro C do Coca-Cola, ele sai com uma perninha assim e vai lá atrás do segundo C da Coca-Cola, tá? É uma língua lambendo a bunda do C. E lá em cima do segundo C, vocês vão ver que o C faz uma voltinha, tá? E passa por dentro do L pontiagudo. Aquilo ali é um pênis passando na vagina. Agora explodiu a audiência do nosso podcast. Aí eles dizem, nossa, que loucura, Zé, pelo amor de Deus. Isso é muito simples de explicar, só existem 2 coisas que vendem no mundo. Dinheiro e sexo. Tudo se resume a esses 2 pontos, certo? E aí a gente vai começar a olhar todas as logomarcas das grandes marcas de sucesso, Victoria's Secrets, para a mulherada aí. Vocês vão ver que tem uma cabeça de uma serpente e sempre tem a letra V, certo? De vagina. Não necessariamente disso, tá? Mas o que acontece? Vocês vão ver que da Victoria's Secrets, por exemplo, o S passa lá em cima e passa por baixo do V. Por quê? Tá dando suporte para ela. Então a gente começa a analisar as marcas e entender o que tem por trás da marca dela. A marca da minha empresa, da Burst, por exemplo, tu olha para ela, tu pode enxergar ela um fogo, uma chama, tu pode ver nela uma gota, né? Vai depender de como é que cada pessoa observa as coisas. Só que o conceito que eu criei ela por trás me dá liberdade de poder me posicionar e falar das coisas que eu estou falando. Porque, de repente, se é uma outra pessoa que não comunica nem através da logomarca isso, ela não tem coragem ou confiança para chegar aqui e falar de determinados assuntos. Então, isso aqui é muito legal, da pessoa ter conhecimento e poder fazer isso de uma forma natural. Eu falo assim com empresários milionários, eu falo assim na família, porque isso para mim é natural. Tu pega hoje o exemplo, por exemplo, das pessoas que falam palavrão. Nossa, antigamente na minha época, tomava tapa na boca na hora. Falar porra, caralho, foda-se. Depois faz os pi aqui, né, na edição. Mas o que acontece? Hoje em dia, tu olha os grandes empresários falando dessa maneira. E sabe o que significa? Isso aqui é um gatilho, tá? Se a pessoa tá, por exemplo, dando uma palestra ou falando alguma coisa e ela consegue falar um palavrão perante a galera, isso é sinônimo de confiança. Porque é diferente de tu falar alguma coisa para ofender alguém, certo? Usar um palavrão para ofender. Aí, óbvio que é ridículo isso. Agora, quando tu usa um termo, como se fosse uma palavra qualquer, que ela tem uma expressão, quando tu diz isso é foda pra caralho, o que tu tá querendo dizer? Que isso é muito bom, isso é muito forte, isso é muito positivo. Só que se tu falar isso é muito positivo e excelente, não fica sexy, não fica, sabe? Não causa o impacto que tu quer que cause na pessoa, que aquilo ali realmente é importante. Então isso eu ouvi de grandes pessoas do digital, por exemplo, que falam, cara, tu poder falar um palavrão durante o teu conteúdo ou numa palestra, isso mostra que tu tem autoridade e que tu tem confiança.
Porque não é qualquer um que vai falar, que vai estar fazendo alguma coisa e vai falar assim, porra, caralho, fui lá ontem. Não, o cara vai se policiar nas palavras, vai medir. Tu olha político, já viu político falando isso? Claro que não, né? Porque senão vira manchete e o cara no outro dia tá escorraçado. Tem um recentemente aí que falava isso e foi julgado pela maneira de falar. Aí tem outro que está aí agora, que fala todo elaboradinho, né? Mas que já teve um monte de problema. Ou seja, as pessoas são julgadas por aquilo que elas falam também. Mesmo na comunicação, o que ela fala representar muito pouco, o que ela fala também tem importância. Então, nesse aspecto, é muito importante que a pessoa entenda como se comportar e o ambiente que ela vai estar falando, né? E você acha que requer que você seja extrovertido para conseguir desenvolver o sex camp ou qualquer pessoa? Eu falo por quê? Que você falou ali, tem que arrumar maneiras de você reter a atenção, eletrizar. E aí dá a impressão que você tem que ser aquela pessoa que está sempre buscando entender de marketing, falar, se comunicar bem. E aí aquela pessoa que talvez não tenha tanta habilidade, seja uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa ali mais comum, né? Mas fala comum, Normal, né? arquétipo, não dos Sim. arquétipos, né? Tem um cara comum, né? Sim, Mas falando lá das homem comum. isso, o homem comum lá, que não manja tanto disso, daquilo. Na verdade, assim, ó, até vou tocar nesse ponto, como eu falei, o sex camp ele tem os dois aspectos. Na pessoa física, ele é dividido em 3 selves. Self 1, Self 2 e Self 3, tá? Então acontece, no Self 1 é o homem comum. O que é o homem comum? Corrida dos ratos. O cara trabalha a semana inteira, 8 horas por dia, sai de casa cedo, trabalha o dia inteiro, chega em casa de noite, tem que cozinhar, comer e tal, dormir para no outro dia voltar a trabalhar de novo, para viver do final de semana, sem perspectivas de futuro. Esse é o Self 1, é 90% da população. O que é o Self 2? O Self 2 é quando tu entende que existe o Self 1 e tu não quer mais fazer parte dele. Certo? No Self 2, tu vai buscar conhecimento, tá? Um exemplo, tu vai buscar o conhecimento do Sex Canvas para aplicar na tua vida, para conseguir a única das liberdades que te abre as outras, que é a liberdade financeira. Que eu falei no início sobre isso. Então, no Self 2 é quando tu vai entender o que dá dinheiro. Não é o que tu gosta de fazer. O cenário perfeito é alinhar o que tu gosta com o que dá dinheiro. Mas nem sempre é possível. Porque, de repente, eu gosto de jogar golfe. Mano, eu não sou o melhor jogador de golfe, não vai me dar dinheiro. Certo? Agora, de repente, tem gente que gostava de jogar golfe, virou jogador e ganhou muito dinheiro. Tu conseguiu conectar as duas coisas. Mas o Self 2 basicamente é tu entender o que eu vou fazer para conseguir ganhar dinheiro. E o Self 3, né, que é a melhor parte, é quando tu ganhou dinheiro suficiente para ligar o foda-se e fazer o que tu quer. Então a gente brinca no Self 3 que é descobrir novas versões de você mesmo. Por exemplo, tu gosta de saltar de paraquedas? Não. Não? Tu já saltou? Não. Tu gosta de dar tiro? Nunca tirei. Nunca tirou. Tu gosta de fazer mergulho no mar assim? Já mergulhei. Já mergulhou? De oxigênio assim e tal? Tá, legal. Mas tu tem hoje liberdade de tempo e financeira para agora dizer assim, eu vou ir mergulhar lá nas Ilhas Canário? Não. Então o Self 3 é isso. É quando tu não tem mais preocupação com dinheiro e tu pode testar novas versões tuas. Inclusive fazer o que tu nunca imaginou que ia fazer. Ou trabalhar com aquilo que tu sempre sonhou em trabalhar. Por exemplo, eu adoro cozinhar. Mas hoje eu sei que, não vale a pena eu abrir um restaurante para mim que eu não vou ganhar o dinheiro que eu ganho fazendo o que eu faço hoje. Só que no meu Self 3 que eu tô montando, é o que eu quero fazer. Eu falo para todo mundo que me conhece, que estiver assistindo aqui, eu vou montar um restaurante em algum lugar, um dos planejamentos, que é um lugar que a gente gostou muito, é Arraial da Ajuda, um restaurante com 2 mesas. Certo? Para sentar na mesa vai ser R$1.500, R$2.000. Porque eu não vou fazer pelo dinheiro, eu vou fazer porque eu adoro cozinhar. E o Thiago vai ir lá com a esposa e com a filha, vão sentar na mesa e quem vai dizer o que eles vão comer sou eu.
Então ele vai dizer assim, tem restrição de alguma coisa? Ah, não, a gente come tudo. Vocês preferem frutos do mar, carne? Não, pode ser frutos do mar. Então, beleza, vai ter uma entrada, prato principal, prato secundário, sobremesa. E é eu que vou dar a experiência para vocês. Vocês vão ter uma experiência do ambiente, de comer uma coisa que vocês nem sabem o que vai aparecer na frente, e eu o prazer de cozinhar. Não pela grana, e sim pelo que eu gosto. E por que eu vou cobrar caro? Porque eu não quero ninguém ali que vai ali, que come arroz e feijão, e vai ali julgar o meu prato com o paladar de quem come arroz e feijão. É uma escolha que eu estou fazendo, assim como eu posso montar um restaurante popular e dar comida de graça para quem não tem possibilidade de comer. Tu entende aí o que é o self-13? Self-13 é quando tu faz aquilo que tu quer. Pô, eu quero ser solidário, eu quero ajudar o próximo. De repente tem famílias no Natal agora que não vão ter o de comer. Eu quero montar uma ceia gigante para todo mundo poder ter uma ceia. Só que isso, se tu não tiver no teu self-13, ou seja, liberdade financeira, liberdade de tempo para poder se dedicar e organizar e fazer, tu não faz. E o grande problema da sociedade é exatamente isso. Eu estava falando isso com um casal de amigos num churrasco essa semana. Eu falei assim, sabe qual é o problema hoje? A galera ganha R$1.000 e aí ela quer dar 200 para ajudar numa causa social. O que tu pensa sobre isso? A galera que está aqui. Nossa, olha como ele é querido, tá tirando dele para dar para o outro. Aí eu faço uma pergunta, para quem já andou de avião, a aeromoça tem uma frase que ela fala se o avião estiver caindo e perder pressurização. Qual que é a frase que ela fala? Primeiro você, né? Máscaras de oxigênio cairão da cabine. Primeiro coloque a máscara em você, depois ajude outra pessoa. Ou seja, se o teu filho de 2 anos estiver do lado, primeiro tu bota em ti. Por quê? Porque se tu tentar botar nele e não conseguir, tu morre antes. E aí a população como um todo, e aí por isso que a teoria é muito legal, porque ela diz, o egoísta ele é visto como vilão. Mas se não existissem os egoístas, não existiria nada. Porque a pessoa primeiro precisa pensar nela. Ela precisa estar bem. Ela precisa estar confiante. Para depois querer ajudar o outro. O cara tá fudido, não tem onde cair morto, mas quer parecer bonzinho e ajudar o próximo. E é por isso que muita coisa na sociedade até hoje não funciona. Que o cara quer parecer para os outros, queridinho, tal, mas ele mesmo... Parece grosseiro, mas é só ser inteligente, Exatamente. não ser burro, né? Porque como você deu exemplo aí, você tem lá R$1.000, vai investir R$200 no ano para alguém. Mas se você investisse isso em conhecimento para você cresceria, quando tu não poderia ajudar depois, muito mais a pessoa, e às vezes o que eu falei até no exemplo, que até eu nunca tinha falado, e aí depois que eu falei, eu consegui até compreender melhor o que eu disse, eu falei assim, cara, às vezes tá pegando fogo aqui nessa mesa aqui. Tu pega um copo d'água e joga. Cara, não vai apagar o fogo. O máximo que vai fazer é ali, durante 10 segundos, onde caiu aquela água ali, parar de incendiar. Mas o resto da chama vai vir, vai esquentar de novo e vai pegar fogo de novo. Então não é mais fácil tu pegar, nesse exemplo, botar um copo enchendo em cima de um balde, a hora que o balde tá cheio, tu joga o balde. Apaga todo o incêndio ali. Vai ficar uma fumacinha, aquela fumaça que está acalmando a brasa, mas não vai voltar a ter chama. Só que para isso tu precisa esperar um tempo enchendo o balde e olhar pegando fogo. Certo? O outro exemplo que eu dei é quando tu tá na praia e alguém estiver se afogando. Mesmo que tu saiba nadar, não é para ti tentar salvar a pessoa. O salva-vida fala isso. Por quê? Porque, pô, tu não sabe qual é o preparo que precisa ter para ir buscar essa pessoa lá. Né? O meu Dindo era lá no Rio Grande do Sul da Operação Golfinho, ele foi salva-vida durante muitos anos. Ele falou, Lisandro, eu já tive que salvar cara grande, de 2 metros de altura e tal, chega lá e dá um soco na cara dele para ele desmaiar, para me tirar ele da água. Porque tu imagina um cara grande, tá se afogando, chega alguém para salvar ele, ele vai tentar se agarrar no cara, afoga os dois. Sabe? Então, assim, ó, são coisas que as pessoas criam a sociedade cria isso. É feio ser egoísta. Não, não é feio ser egoísta. Desde que tu não use isso para passar por cima de outra pessoa ou para ofender outra pessoa. Mas
Se tu não tá bem contigo mesmo, se tu não consegue resolver os teus próprios BO, como é que tu vai resolver o BO do outro? Só para parecer queridinho, bonzinho? Cara, tu vai te frustrar no futuro, não vai conseguir ter o resultado que tu quer, não vai conseguir fazer aquilo que tu desejava, porque tu ficou tentando ajudar o outro. Isso vale para a família, vale para várias situações. E a ferramenta isso eu falo hoje, por quê? Porque desde 2019 eu fiz o curso, entendi toda a parte do self primeiro, para depois eu querer ir aplicar nas empresas, nos meus negócios e tudo mais. Sabe, isso me trouxe muita facilidade de entender as situações e arcar com as consequências das minhas escolhas. Eu tenho uma personalidade muito forte, e aí eu falo sempre hoje, eu digo assim, cara, eu não tento mudar a tua. Se tu é quietinho, de boa, aceita tudo, beleza. É a tua escolha, eu não aceito. E eu pago o preço por isso. Na minha área de vendas, tem uma frase que é muito boa. Vendedor bonzinho se fode. Se tu olhar os grandes vendedores de qualquer negócio, é o cara que é mais pau firme, que a gente chama, que é o cara que debate com o cliente, que é o cara que impõe, que é o cliente fica pedindo desconto, ele diz, cara, não adianta eu te dar desconto se o produto não resolver o teu problema, se o produto não for bom, se o produto não chegar na hora certa, certo? E o vendedor bonzinho é aquele que vai, não, eu te dou desconto, não, tá. Aí na outra compra o cara vai querer mais de ti. Aí quando tu não entregar, ele compra o concorrente. Certo? Então, na área de vendas, o vendedor bonzinho só se fode. Aposto que você curtiu demais o episódio de hoje, mas eu preciso ser transparente com vocês, para que possamos continuar tendo episódios como o que tivemos hoje. E isso requer um custo, um alto custo. E nós só conseguimos realizar esses episódios com a ajuda dos nossos patrocinadores, ou seja, com a ajuda dos nossos apoiadores, aquelas marcas que acreditam no nosso trabalho. Então eu vou pedir a você que está aqui assistindo esse conteúdo, que também apoie essas marcas de alguma maneira. Se você se interessa por algum dos produtos deles, dê a preferência na hora de comprar aos nossos patrocinadores. Mas se você não precisa de algum dos serviços ou produtos dele, você pode pelo menos entrar agora na rede social deles, começar a seguir e deixar um comentário lá carinhoso dizendo que você conheceu essa marca através do nosso podcast. Então aqui na descrição vai ter o link de todos os nossos patrocinadores e eu preciso da sua ajuda para que a gente continue a trazer cada vez mais marcas para esse projeto, para que a gente possa ter ainda mais conteúdo de valor para você que é criador de conteúdo.